A história começa com uma família fugindo da seca. A família era composta por Fabiano, sua esposa Sinha Vitória, seus 2 filhos, o mais velho e o mais novo, e a cadela Baleia. Antes eles também tinham um papagaio, que foi sacrificado, pois não havia comida. Depois de muita caminhada, encontraram uma fazenda abandonada, onde havia muitos juazeiros ao redor. Decidiram então ficar por lá, onde encontraram água e raízes, além de um pré que foi caçado pela cadela Baleia. Ao anoitecer, Fabiano percebe as estrelas sumirem as nuvens. A chuva estava por perto e Fabiano seria dono daquele lugar. Com a chuva, chegou também o dono da fazenda, que expulsou Fabiano e sua família. Mas logo depois de muito implorar, o fazendeiro contratou como vaqueiro. Enquanto procurava por uma raposa, um de seus filhos lhe fez uma pergunta e foi repreendido pelo pai, que achava que pessoas não tinham direito de perguntar. Quando o filho lhe fez essa pergunta, Fabiano se lembrou de seu Thomas da boladeira, que sabia demais, mas que, quando a seca chegou, morreu. Fabiano foi à feira para comprar mantimentos, com desconfiança que alguém lhe passava a perna. Acabou parando para beber e foi chamado por um soldado amarelo para jogar cartas. E foi aonde não ganhou e perdeu todo o seu dinheiro. Saiu bravo do local sem se despedir dos homens. Foi empurrado pelo soldado amarelo e ao revidar foi preso. Sim, a Vitória tinha o desejo de ter uma cama, como a de seu Thomas da boladeira. Estava incomodada com a sua feita de varas, que havia um nó no meio. Esse seu desejo resultando em brigas entre o casal. O menino mais novo admirava seu pai e queria ser como ele. Foi com esse pensamento que lhe surgiu a ideia de montar numa cabra, assim como seu pai montava na égua, mas acabou caindo e sofrendo humilhação pelo seu irmão. O irmão mais velho ouviu uma conversa entre a mãe e Sinha Terta. Ao escutar a palavra inferno, ficou curioso e perguntou a sua mãe o que significava. A mãe respondeu ao filho que era um lugar cheio de espetos e fogo. O filho, que questionava o significado dado pela mãe, e recebe um cocorote. Indignado, ele saiu e pôs-se a chorar, sendo consolado pela companhia da cadela Baleia. A partir daí, começou a relacionar o inferno com tudo o que havia passado em sua vida. Quando o inverno chegou, a família se reuniu em volta de uma fogueira que mal aquecia os meninos. Fabiano começa uma história, porém os meninos ficam bravos por não entenderem o que o pai queria dizer. Para compensar a dificuldade da compreensão, eles falavam alto. Sim, a Vitória ouviu o barulho da chuva próximo aos juazeiros e ficava preocupada com uma possível inundação. A família foi à festa de Natal na cidade, todos com seus melhores trajes, feitos por Sinha Terta. As roupas eram apertadas e remendadas, pois Fabiano desconfiava que roubaram os entalhos. Após andarem um pouco, eles tiraram suas roupas, pois seria uma longa caminhada. Chegando à cidade, a família foi se levar no rio. Após isso, encantaram-se com as tecnologias, com as luzes e as imagens no altar da igreja. Eles se incomodavam com tantas pessoas e por não conseguirem andar juntos. Fabiano começa a beber novamente e procurar com raiva pelo soldado amarelo, buscando vingança. Desafiava a todos à sua frente. Cansado de seu teatro, deitou-se no chão e ali mesmo dormiu. Sim, a Vitória ficou aflita por ter que
olhar os meninos e acudir o marido naquela situação. A mãe se sentiu apertada e urinou ali mesmo, em uma esquina, na própria rua. Sinha Vitória voltou para a calçada, lembrou-se da seca, percebeu o quanto as coisas melhoravam, concluiu que a vida não era tão ruim, só faltava a cama de seu Thomas. Baleia estava para morrer, seus pelos caíam, sua pele estava cheia de feridas. Fabiano achava que ela estava com raiva e decidiu matá-la. Sinha Vitória tirou os meninos de perto, pois queriam impedir a ação do pai. Fabiano preparou a espingarda e acertou sua perna. Entretanto, a cachorrinha tentou fugir, ficando com raiva de seu dono, mas ao mesmo tempo parou, pois era seu companheiro de longa data. Dormiu e sabia que seu fim estava próximo. Fabiano ganhava parte do que os cabritos e os bezerros rendiam, e como era pouco, acabava pagando empréstimos e vendendo os animais com os patrões, e acabava se endividando. Então ele pedia para Sinha Vitória refazer as contas. Como reclamava com o patrão, era ameaçado de ser demitido. Fabiano não sabia o que fazer. Logo foi vender porcos na rua, porém o fiscal foi cobrar impostos pela venda. Decidiu então nunca mais criar porcos. Ele pensava sobre a vida e como era explorado, mas logo se conformava, pois a vida de seus antepassados também havia sido assim. Fabiano fazia uma busca por uma égua que havia fugido. Nesse momento, o clima já havia secado novamente. No meio do caminho, sente uma presença estranha atrás dele. E ao se virar, depara com um soldado amarelo, armado com um facão. No meio do nada, propício, Fabiano amarelou. Vários pensamentos lhe passaram pela cabeça, como por exemplo matar o soldado ali mesmo e deixar de comida para os urubus e corvos, mas cedeu e mostrou o caminho ao soldado. As aves de arrebação começaram a chegar no Mulugu, bebiam água e seguiam para o sul. Sinha Vitória avisou Fabiano que as aves matariam o gado, mas o seu marido demorou para entender e em tomar uma atitude. Fabiano pegou sua espingarda para poder afastar os bichos, porém não adiantava. Dirigiu toda sua angústia aos pássaros, culpando-os pela seca. Ele levou alguns bichos que havia acertado para fazer de alimento à sua família. A seca finalmente chegou e os animais morreram. Fabiano sacrificou o último bezerro que serviria de comida. Ele partiria de madrugada, fazendo Sinha Vitória lembrar de Baleia e chorar. Fabiano e sua esposa conversaram sobre o futuro. Eles pensavam que uma vida na cidade seria melhor, pois não teriam que fugir da seca. Imaginavam também o futuro das crianças, que seria bem melhor na cidade. Sinha Vitória não queriam que fossem vaqueiro como Fabiano, e ele, no entanto, acreditava que eles seriam ótimos vaqueiros.